Amém. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem que é tema do nosso encontro. E ela encontra-se lá em Filipenses 3, versículo 13 e o 14. A gente vai discorrer sobre algumas coisas aqui. Eu creio que você já tem sido alimentado neste lugar. Porque como a gente falou lá no início, tudo tem um propósito. Deus te trouxe aqui com um propósito de abençoar a tua vida. Ele sabe o que você tem vivido, o que você tem passado, sabe das suas aflições, sabe das suas aspirações, e é Ele que pode fazer o impossível acontecer. Ele pode abrir portas, Ele pode curar como eu fui curado, Ele pode libertar. Esse é o nosso Deus, amém? Todos acharam aí? Filipenses 13. Tem uma Bíblia do motociclista, né? Eu lembro que eu fui no encontro lá na igreja do pastor Otávio, a gente recebeu essa Bíblia, a Bíblia do motociclista. É uma Bíblia pequena, fácil de usar. O pastor Antônio estava até comentando a respeito dela. Foi você que falou comigo? Bíblia do motociclista. Não? Então foi outro. Eu estou meio esquecido. É a idade, viu? Mas depois eu vou ver com o Otávio onde é que ele conseguiu aquela, para a gente, na próxima, ver se a gente pode distribuir para o pessoal, em nome de Jesus. Vamos ler aqui? Eu vou pedir vocês que depois puderem voltar para abençoar a gente. Vai? Eita! Deixa eu ler aqui. Filipenses 3,13. A primeira dama está aqui, pastora Ana. Ela gosta de festa. Ela estava lá no Chominec. Quem não sabe é homens e mulheres de negócio. E ela foi convidada para ministrar uma palestra ali e está conosco. Estava demorando, viu? Eu falei, foi embora, ficou por lá. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Diga: avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tome em tuas mãos esse momento, que eu seja um instrumento usado por Ti nessa hora. Fala aos nossos corações. Tu sabes, Senhor, da minha necessidade, da necessidade de cada um que entrou neste lugar, que não é outro lugar senão a Tua casa. Nós erguemos aqui um altar de adoração a Ti, Senhor. Por isso, fala conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto escrito por Paulo. Paulo, ele escreveu boa parte do Novo Testamento, as epístolas paulinas, ou seja, as cartas destinadas às igrejas que ele fundou. Paulo foi um grande missionário, mas nem sempre foi assim. Paulo, ele era judeu de cidadania romana, e ele era um religioso. Eu quero dizer para você que Deus não está em busca de religiosos. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. A gente, às vezes, quer caber dentro de um molde que não nos pertence. Às vezes, a gente só é uma capa, mas lá por dentro está tudo desorganizado. E Deus não quer isso. Deus quer você por completo. Paulo, ele era um religioso, foi formado aos pés de Gamaliel, conhecia as Escrituras, mas era um perseguidor dos cristãos. E aí ele teve um encontro com Deus, com Jesus, a caminho de Damasco. Ele caiu por terra, ficou cego, mas havia um grande propósito de Deus na vida dele. O Senhor falou diretamente com ele. E o Senhor está falando contigo nessa manhã. Ele se levanta com autoridade e começa a pregar o Evangelho.
Alguém que ele não conheceu pessoalmente, mas ele foi preparado. É conhecido como o apóstolo dos gentios. E ele fundou várias igrejas. E Filipenses era uma delas. A primeira igreja que ele funda ali, na sua segunda viagem na Europa. Aquele povo investiu no ministério de Paulo, financeiramente falando. Paulo era fazedor de tendas, mas tinha alguém que financiava o seu ministério. É algo que é muito importante. E agora ele está numa condição não muito cômoda. Paulo estava preso em Roma. Eu tive o privilégio de ir ali, naquela prisão onde ele esteve. E eu fiquei muito emocionado, porque o lugar é terrível. Os presos eram colocados por um buraco. Eu desci por uma escada, bonitinho, tudo iluminado. Mas Paulo ficou ali naquele lugar, se preocupando com alguém, se preocupando com seus irmãos, com seus filhos na fé. E ele escreve essa carta, uma carta motivacional. Ele estava dando o seu exemplo. E a gente precisa ser exemplo para outras pessoas, fazer discípulos, como o Otávio falou aqui. Será que você tem se preocupado em fazer discípulos? Qual é o legado que você vai deixar? Primeiro na sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Depois atrair pessoas para o reino, porque com certeza Deus fez algo na sua vida. Primeiro a gente tem que reconhecer isso e depois divulgar o Evangelho. E Paulo ali escreve essa carta motivacional. Ele fala, olha, quanto a mim, irmãos, eu não julgo que já alcancei, mas uma coisa eu faço, e é, deixando as coisas que para trás ficam. E o que seria isso? Eu anotei algumas coisas aqui. Deixar pesos, erros e culpas do passado para focar no seu propósito. Uma coisa que a gente entende é que a nossa idade emocional não é a mesma da idade cronológica. Tem pessoas que têm 40, 50, eu tenho 62 anos. Mas eu já tive muitas experiências na minha vida. E algumas pessoas ficam presas no passado, por causa de frustrações, decepções. E aí não consegue avançar. O tema é avançar, é prosseguir para o alvo. E aí a gente precisa deixar alguns lixos emocionais, alguns pesos que tentam nos impedir a caminhada. Culpas e arrependimentos. Será que você se sente culpado ainda por algo que você fez no passado? Você já foi absolvido, você já foi perdoado. E talvez você mesmo não se perdoe e carrega essa culpa como uma bigorna, como um peso. E isso faz com que você não avance, que você não chegue no lugar onde Deus tem determinado para a sua vida. E saiba você que é um lugar maravilhoso. Deus tem um futuro brilhante para todos nós. Mas nós precisamos sarar algumas feridas, algumas culpas, alguns arrependimentos. Se perdoe. Alivie teu coração. Mágoas e ressentimentos. Carregar mágoa, isso é uma erva daninha, que só traz amargura. Tem gente que tem mágoa de pai, de mãe, de irmãos, e carrega aquilo e alimenta aquilo ao longo da sua trajetória. Isso faz com que ela não tenha alegria. O Otávio falou aqui de alegria. Tem gente que é carrancudo.
Mas o semblante da pessoa demonstra como anda o seu coração. E você precisa aliviar isso. Você precisa ter paz. Você precisa aproveitar tudo aquilo que o Senhor te deu, que é maravilhoso. Mas se você carregar mágoa, ressentimento, isso não vai deixar você ser feliz, alegre. Opiniões alheias. Quem já ouviu assim, você não vai dar para coisa nenhuma, você não serve para nada. São rótulos, são estigmas. E pessoas assumem esses rótulos, esses estigmas, e carregam isso consigo, ao longo da sua vida, da sua trajetória. Nós precisamos esquecer as coisas que para trás ficam. A Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Coisas que vão te projetar, coisas que vão te motivar, isso sim. Você precisa trazer à memória para que você vá, para que você alcance. Mas coisas que não vai te levar a lugar nenhum, só vai te estagnar. Você precisa se libertar disso. E não é um exercício fácil. É um exercício contínuo, constante. Às vezes é necessário a presença de um profissional da área de saúde mental, para que você organize os teus pensamentos, para que você organize os seus sentimentos, para que você possa liberar o teu coração. Mas você precisa buscar isso. Entender que há necessidade. Eu preciso, eu necessito, eu quero. Deixar erros, culpas, significa parar de punir pelo passado e aceitar o perdão para prosseguir em frente. Nós precisamos prosseguir, é avante, é para frente. Ainda não chegou o fim, ainda tem muita coisa para ser conquistada. Muita coisa pessoal, muita coisa familiar. Mas é necessário deixar a culpa, deixar as punições do passado, aceitar o perdão. E Jesus, Ele lançou no mar do esquecimento, Ele te perdoou, Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Romper com a autopunição. Tem gente que não se acha merecedor. Tem gente que acha assim, isso não é para mim. Você ouve uma palavra, mas essa palavra não surte o efeito, porque não é para mim, é para o outro. Outra pessoa merece isso e não eu. Porque ainda continua se culpando, ainda continua se punindo. Ainda tem aquela lembrança, a memória de infância. Quando cometia um erro e o pai punia, olha, você não vai receber tal coisa, porque você fez isso. E aquilo fica registrado no coração, nas emoções. E a pessoa não avança. O Senhor está dizendo que é para você sim. Toda sorte de bênção é para você sim. Ele tem você como uma menina dos olhos, Ele cuida de você, nos mínimos detalhes. Uma coisa que a gente tem que ter é percepção, a gente tem que entender. A gente tem que olhar com olhos espirituais, tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Deus usa, Deus move céus e terra para nos abençoar. Enquanto a gente não acha que é merecedor. Se sinta um filho de Deus hoje. Separar a sua identidade do erro. Separar a identidade do erro. Você cometeu um erro, mas você não é o erro. Você está entendendo isso?
Se separe do erro. Você não é o erro, talvez você tenha cometido um erro, mas todos nós somos passivos de perdão. A Bíblia nos mostra isso. Tem muitos homens do passado que cometeram erros, mas foram perdoados. Davi é um deles, e a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele peca, ele reconhece o seu erro e diz: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que sem a presença de Deus ele não seria nada, ele não poderia fazer nada. Mas o Senhor o perdoou, e ele foi mantido na posição de líder. Ele não foi tirado, porque ele reconheceu e ele aceitou o perdão de Deus. Silenciar a voz da acusação. Quem é que fica ouvindo acusações? Nos pensamentos. Fica evocando isso. Acusação. Olha o erro que você cometeu. Quem faz isso é inimigo. Ele acusa, ele aponta, porque ele veio para isso, matar, roubar, destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. É metanoia, é mudança de pensamento. É uma virada de chave. Se você tem se diminuído, se você tem se menosprezado, se você não acha merecedor, vira uma chave. Vira uma chave, porque o Senhor é contigo. Existe uma palavra que é 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia, que o Senhor diz: eis que sou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Então eu tenho que entender, o Senhor é comigo, é Ele quem me dá forças para caminhar, é Ele quem enxuga as minhas lágrimas, é Ele que prepara o caminho por onde eu vou passar. Deus é quem abre portas, e Ele está abrindo portas diante de você, portas que você vai entrar, que você vai ser honrado. Deus coloca pessoas no teu lugar para abençoar a tua vida. Esse é o nosso Deus. Então você tem que sentir a graça do Senhor. E a graça é favor imerecido. É pela graça, e o Senhor te dá. Então receba. Receba. Silencie as acusações. Às vezes a gente precisa só romper e continuar. Romper com as dificuldades, com o peso. Na verdade, se recompor. Eu vou contar aqui uma experiência minha, de muito tempo atrás. Eu fiz uma viagem para Salvador, e é longe, fui de carro, não fui de moto, porque eu estava com a minha esposa, minha sogra, a Andressa ainda era pequenina. Na época não tinha GPS, era o guia 4 rodas. Olha que benção. Era um mapa que você se guiava de cidade por cidade, quantos quilômetros, e ficava no velocímetro. Olha, estamos quase chegando. E só eu dirigia naquele carro. Era um Opala LSE, um Monza. Monza, Andressa lembrou ali, o Monza SLE. E não bebe nada. Ainda bem que era de álcool. A gente botou gás, na época começou o gás. Só que não tinha gás até Salvador. Eu achava que ia fazer uma economia gigante. E aí toca a estrada e toma a estrada. Toma a estrada, não tinha experiência. Quando chegou em São Mateus, que era divisa com Bahia, aí veio uma coisa na minha mente assim, ó, eu acho que eu vou desistir. Eu vou voltar. Eu não cheguei na metade do caminho ainda. Porque quando você entra na Bahia, você pensa que já chegou. É muito chão. E eu falei assim, eu vou voltar. Não vou falar para ninguém, mas quando eu pegar o carro amanhã, eu vou pegar o sentido de volta.
Porque eu estava cansado, eu estava exausto. Você já se sentiu assim, cansado de tanta luta, de tanta coisa que você tentou, de tanta coisa que você já fez e não deu em nada? E aí você se sente exausto. E a primeira coisa que vem na mente é desistir. Porque é a coisa mais fácil, é desistir. Mas a gente só precisa se recompor, se refazer. Aí numa parada estratégica, a gente foi para um hotel, tomei um banho, a gente saiu para jantar, olha o Mauro aí. Saiu para jantar, aí quando eu voltei eu falei, eu estou melhor. Dormimos, no outro dia eu falei, eu vou seguir em frente, eu não vou voltar não. Eu só precisava me recompor. E quando a gente não consegue isso, sozinho, o Espírito Santo faz isso por nós. Ele nos fortalece, Ele nos dá uma injeção de ânimo para que a gente continue caminhando, para que a gente continue avançando. Avanço para os que estão diante de mim. E o que é isso? São sonhos. Quem é que tem sonho aqui? Mas eu preciso de ânimo para isso. O Espírito Santo te dá ânimo, para que você tenha ação. Porque sonho sem ação é fantasia. Ele só fica no mundo das ideias. Você só fica pensando naquilo, mas não realiza, porque não tem ação. Talvez porque você não tenha força, talvez porque você não tenha ânimo, mas o Espírito Santo, Ele vai te dar ânimo. Ele vai te dar uma injeção de ânimo, para que você se levante com autoridade, para que você prossiga, para que você avance em direção às tuas realizações. Eu não sei se para você são pensamentos que podem parecer até impossível, mas eu gosto de compartilhar muito isso com os membros da igreja local. Às vezes a gente sonha alto. Quem é que já sonhou alto assim? Aí fica, isso é coisa da minha cabeça, isso é fruto da minha imaginação. Mas não é não, é propósito de Deus, porque Deus é Deus de coisas grandes, não é de coisas pequenas não, é Deus de coisas grandes, de coisas impossíveis. O possível eu e você podemos fazer. Mas se Ele colocou esse sonho no teu coração, é porque Ele vai realizar. Você só precisa avançar. Você precisa ir em direção a Ele, em nome de Jesus. O pensamento é um ensaio da ação, isso segundo Freud. Quando você pensa, você está ensaiando a realização de um sonho. O que você vai fazer? No livro de Provérbios diz que, pois, como imagina a sua alma, assim ele é. Pensa grande, pensa alto. Só que precisa ter alvo, primeiro sonho, alvos e metas. O sonho, você não tem data prevista para realizar. Você não sabe quando vai realizar o sonho. E aí, para isso, você precisa criar alvos. Alvos. Para que você realize o teu sonho. E para alcançar esses alvos, você precisa de ter metas. Metas pequenas para grandes conquistas. Não desista do teu sonho. Se você hoje está cansado, fatigado, se você já pensou em desistir, porque você não se acha merecedor, porque você assumiu alguns rótulos, porque você não consegue se perdoar, porque
Você cometeu erros, falhas, e ainda não se libertou disso. Esse é o dia que fez o Senhor, para que você não saia daqui da mesma maneira como você entrou, mas que você saia transformado, que você receba do Senhor a libertação, a cura emocional, a cura dos sentimentos, que você se levante com autoridade e que você vá em direção aos teus sonhos, com alvos e metas. Ele vai te dar força, Ele vai te dar unção, Ele vai te capacitar. Ele vai colocar pessoas do teu lado que vão te dar a mão e caminhar contigo. Esse é o nosso Deus. Receba o melhor de Deus sobre a tua vida. Prossiga para o alvo. Não desista, não volte atrás, não retroceda. E se porventura você ainda não tomou essa decisão de reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador, Ele te chama. Mas a decisão é sua. Eu não posso fazer isso por você. O teu irmão que está do teu lado não pode fazer isso por você. E se Ele está te chamando, se Ele bate a porta do teu coração, Ele quer entrar, Ele quer ceiar com você, quer te carregar no colo, Ele quer abençoar a tua vida. Talvez o Espírito Santo está falando no teu ouvido, tocando no teu coração. Não crie resistência, não crie barreiras, mas abra o teu coração para Ele, porque você vai ver a glória de Deus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pelas suas emoções. Eu quero dizer que o Senhor tem um futuro brilhante para todos nós. Toma posse, toma posse. Se coloca de pé. Quero convidar aqui o ministério de louvor, os nossos irmãos aqui, o Altitone Side, que são bênção na nossa vida. Enquanto eles estiverem com um louvor de adoração, se você sentir no teu coração a necessidade de receber uma oração específica, uma oração de cura, cura interior, cura das emoções, e quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando juntos. Se você foi tocado, se você percebeu algo que precisa ser resolvido e você não consegue, mas eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que você não conseguiu até agora. Se você quiser vir aqui, nós vamos orar juntos, nós vamos nos abraçar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser. Renova, Senhor Deus, porque tudo que há dentro do meu
necessita mais de ti. Peça isso a Ele, peça isso ao Senhor. Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Aleluia. Ó, eu quero dizer para você que não é barreira. O fato de você não ter vindo aqui à frente não é barreira para o Senhor, porque Ele pode ultrapassar barreiras. E eu creio que aonde você está, talvez você não tenha vindo aqui por vergonha, você não ia se sentir bem aqui, mas o Senhor vai aonde você está. O Senhor toca em você, o Senhor cura as feridas da alma, do sentimento. O Senhor te renova essa manhã, o Senhor te restaura, o Senhor te livra de todo pensamento ruim, contrário, tudo aquilo que impede você de prosseguir. Pai, eu peço a tua misericórdia sobre a vida de cada um dos teus filhos, que a tua graça e o teu favor seja derramado, Senhor, sobre cada um deles nesta manhã, Senhor. Ó Pai, se alguém entrou hoje aqui pensando em voltar atrás, em desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida pessoal, da sua vida familiar, renova as forças, dá uma injeção de ânimo, Senhor. Unge com o poder do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. De mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Necessita mais de ti. Dê uma salva de palmas para o Senhor.